1 Coríntios, capítulo 15, 20 a 23. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que move as pessoas hoje em dia, meus irmãos, são as suas inspirações, ou também suas aspirações. Aspirações dizem respeito às coisas que as pessoas desejam alcançar, onde desejam chegar, para onde querem ir. Então, a aspiração fala muito de sonhos, de objetivos, de propósitos. Inspirações são coisas diferentes, enquanto aspirações é de fora, o que de fora atrai as pessoas. Inspiração é interior, é dentro de si. Inspirar é para dentro. Então é alguma coisa que move de dentro para fora. Assim sendo, no dia a dia, as pessoas são movidas assim. Existem pessoas que têm sonhos, ambições, propósitos, projetos, conseguem manter uma vida bem organizada. Acontece que, para que seja assim, é necessário entender que, para cada aspiração, deve haver uma inspiração. Isto é, aquilo que vai motivar a seguir. Aquilo que vai, de alguma forma, provocar a reação. Algumas pessoas, portanto, são movidos por coisas bem concretas. Outros, por abstrações, ou seja, coisas abstratas. E outros são movidos por pessoas. Desta forma, a realidade aponta que as inspirações são, na realidade, motivações, inspirações e influências para mover a pessoa àquilo que aspira, àquilo que deseja, chegar onde quer, fazer o que deseja, cumprir um plano, um projeto. Então percebemos que a inspiração vem antes da aspiração. Caso contrário, a aspiração será uma ação fria, sem emoção alguma, e que tanto faz chegar lá ou não chegar. Não existe uma paixão que move a pessoa até lá. De uma ou outra forma, há sempre um retorno. Todas as ações, todas as escolhas, todas as decisões trazem um resultado, um retorno, ou uma consequência, um resultado que pode ser bom ou ruim, de acordo com a motivação que teve, de acordo com o projeto realizado. O texto que lemos aqui apresentam duas pessoas, Adão e Cristo. Duas figuras que na Bíblia aparecem, e toda e qualquer pessoa que estuda a Bíblia, que frequenta uma igreja, sabe disso. Adão representa o velho homem, Cristo representa o novo homem. Adão representa a vida no pecado, a vida natural. Cristo representa a vida de santidade, a vida espiritual. Aqui, o texto começa chamando-nos a uma realidade. Olha, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É uma notícia. Uma notícia que era muito importante naquele momento histórico,
porque era um tempo filosófico, as pessoas viviam muito mais com os pés no chão e eram muito mais incrédulas. Elas viviam para o que se podia ver, para o que se podia provar. E os filósofos são esses argumentadores. Trabalham com silogismo, ou seja, premissas postas paralelamente para se chegar a uma conclusão plausível, a uma conclusão concreta. Daí a incredulidade em relação às coisas espirituais. Naquele momento isso era muito forte. E crer na ressurreição de mortos era um grande desafio. Crer numa vida futura era um grande desafio. Então, essa notícia da ressurreição de Cristo precisou ser repetida inúmeras vezes, muitas vezes, milhares de vezes. Esta era a pregação especial naquele momento. Aqueles que andaram com Cristo, que conviveram com Ele, os chamados apóstolos, falavam para os discípulos, ou seja, para aqueles que se levantaram para seguir ao Mestre, para aprender do Mestre e imitar o Mestre. Então eles é que ficaram responsáveis de declarar com toda firmeza a respeito da ressurreição de Cristo. Então era fato. Então aqui a notícia vem assim. Na realidade, Cristo ressuscitou, ponto. Isso é fato, independente do que a pessoa creia ou não. Cristo ressuscitou. Esta mensagem parece muito atual, né? Porque hoje as pessoas não acreditam na vida futura, não acreditam na vida além do túmulo, não acreditam na ressurreição. Quem não acredita na ressurreição, naturalmente não acredita que Cristo ressuscitou, que uma coisa está diretamente ligada à outra, como a Bíblia ensina. Cristo ressuscitou, portanto, podemos ter certeza que ressuscitaremos também. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a morte eterna. E nesta época em que vivemos, vem sendo necessário dar essa notícia todos os dias dentro das igrejas. Os principais incrédulos aparecem dentro das igrejas. Os frequentadores de igreja, chamados cristãos, evangélicos, religiosos, eles têm dificuldade para crer na ressurreição de Cristo. Por isto, têm dificuldade para ter compromisso com a igreja. É a atitude que mostra. A atitude que mostra o que está no interior. Se não tem esta inspiração, esta motivação, Cristo ressuscitou, então eu vou viver para Ele, porque eu vou ressuscitar também. Como as pessoas não acreditam na ressurreição de Cristo, então elas não são motivadas a fazer a vontade de Cristo. Não são motivadas a obedecer o que está escrito na Bíblia. Obedecer para quê? Para que frequentar a igreja? Para que ficar se desgastando no grupo da igreja todos os dias, lendo mensagens, ouvindo áudios, ouvindo pessoas lendo a Bíblia? Para que fazer isso? As pessoas sem motivação não vão participar mesmo. É fato, é lógico. Então, Jesus ressuscitou, essa é a realidade, ainda que você não creia. Ainda que você viva por aí com outras motivações, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. E ele, sim, foi a primícia dos que dormem. Ele morreu e ressuscitou. Ele foi o exemplo nesta ação principal. E aí declara, por um homem veio o pecado. Por Adão veio o pecado. Por um homem todos podem viver. Por Cristo todos podem viver. Então a vida no dia a dia é motivada, é resultado de inspirações que movem as aspirações. Então, o que nós temos proposto na Bíblia? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, a minha alma tem sede de ter Deus como inspiração, como motivação, para que eu faça. Então, a salvação é pela fé e não pelas obras. Então, o que eu vou fazer é motivado pelo que eu tenho dentro de mim, pela minha inspiração, pela minha motivação. Se eu creio em Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal, eu sou movido a fazer a obra de Cristo, a frequentar a igreja, ainda que seja todos os dias. Então eu não frequento a igreja todos os dias para ser salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo. Mas o Cristo que está em meu coração, porque eu fui salvo, é minha motivação, é minha inspiração. Então eu não me canso de ler a Bíblia
das maratonas bíblicas, eu não me canso de participar da escola bíblica, de ouvir áudios e áudios no dia a dia da igreja. Porque é assim que nós servimos a Deus hoje. E Cristo tem que ser a nossa motivação. Então são duas propostas para essa existência: o velho homem e o novo homem. O velho homem aqui representado por Adão. São as inclinações da carne, são os desejos pessoais, o egoísmo, a razão que todos querem ter sempre. Isso é motivado pelo homem natural, por Adão. Quando Adão é a motivação, o mundo nos atrai, o mundo nos leva, nos separa de Deus. E assim vive a humanidade. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. São milhares de pessoas que entram e saem de igrejas sem entender nada, porque não nasceram de novo. Adão motiva as pessoas para os desejos da carne, para os prazeres deste mundo. Agora o outro é Cristo. Cristo transforma, Cristo perdoa, Cristo leva para a vida eterna. Ele dá esta garantia. Então, diz a Bíblia que é assim o dia a dia. São dois caminhos propostos. Um caminho estreito, abre-se uma porta estreita, e um caminho estreito, poucos encontram. Uma porta larga, aberta, um caminho largo, e é fácil de encontrar, e todos vão por ele. As escolhas feitas. Mas o que tem motivado as pessoas? Os desejos imediatos que estão diante dos olhos. Assim, as pessoas querem alcançar riquezas, prazeres, as pessoas querem possuir coisas. Então, essa tem sido a aspiração das pessoas, motivadas pela ambição, motivadas pelo desejo, motivadas pelo egoísmo. São coisas impalpáveis que motivam as pessoas para coisas palpáveis. Pessoas que fumam, pessoas que bebem bebida alcoólica, as pessoas que se dão a qualquer tipo de vício, exatamente por isso. Há uma motivação interior, há uma necessidade impalpável que leva às coisas palpáveis, concretas, e que trazem violência, tragédias e trazem morte. Já quanto a Cristo, é uma experiência pessoal dentro do coração, uma transformação poderosa. E assim, no dia a dia, nós seguimos o caminho que queremos. Somos livres para escolher. Muitos escolheram a vida eterna, muitos escolheram a perdição eterna. São poucos os que são discípulos de Jesus. A maioria se contenta com a religiosidade porque tem uma motivação interna para as coisas dessa vida, e a religião é coisa para esta vida. Já os que nasceram de novo, eles seguem a Cristo de todo o coração, porque o reino não é deste mundo. E como toda escolha traz consequência, então a inspiração motiva a pessoa a fazer. E essa escolha que a pessoa faz vai lhe trazer consequências. Então a Bíblia diz que Cristo ressuscitou. Ele foi a primícia dos que dormem. E em Adão todos morrem, mas em Cristo todos vivem. A ordem da ressurreição é esta: Cristo ressuscita primeiro. Ele ressuscitou, garantindo que haverá ressurreição. E depois, os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na segunda vinda. É a vinda de Cristo, é o arrebatamento, é a proposta de Deus. Então, o resultado de uma boa escolha são coisas boas. Escolhendo Cristo, ressurreição para a vida eterna. Esse é o desafio que está diante de nós, meus queridos irmãos. Nesta época difícil, nesse tempo de tantos conflitos, nesse tempo de isolamento social, as pessoas estão abaladas, são muitas pessoas doentes, ou tendo parentes doentes, são muitas pessoas com medo e tem que estar com medo. Coronavírus é perigoso e mata mesmo. Quem tem algum tipo de comorbidade tem que se proteger muito mais, porque é melhor evitar do que quando pegar. É muito difícil viver. É assim que estamos vivendo o tempo presente. Mas com isso não somos impedidos de servir a Deus, não. Ele nos chamou à sua paz, nos chamou à realidade, e nós já escolhemos. Então é um tempo difícil. Se você está encontrando dificuldade, se você está desanimado, se você está doente, não importa o que você esteja passando, Cristo, primícia dos que dormem, Ele está chamando por você enquanto há tempo. Toma uma decisão.
seja discípulo de Jesus, tudo vai ser diferente. Ele nos espera para a vida eterna. Oremos. Pai querido, abençoa-nos a todos que participamos desta mensagem, toque em nossos corações e desperta-nos, Deus, para escolhermos acertadamente o que o Senhor nos propõe pela Tua palavra. Desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão desanimados, que, ó Deus, possamos nos unir nesta obra, servindo a Jesus de todo o coração como seus discípulos. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.